Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caro Padre Fernando Lima, seminarista Marcos, meus irmãos e minhas irmãs. A liturgia de hoje nos fala, na primeira leitura, de duas cidades. E no Evangelho, Jesus nos fala de duas maneiras de se fazer a casa. O profeta Isaías fala de uma cidade que ele chama de cidade de orgulho, cidade orgulhosa, que um dia será pisoteada. Enquanto a outra é uma cidade fortificada, que é a nossa segurança. Isso me fez lembrar de uma frase de Santo Agostinho, que eu não estou muito seguro se eu vou lembrar ela inteirinha, mas que diz assim: dois amores criaram duas cidades. A cidade de Deus foi criada pelo amor de Deus até o desprezo de si. E a cidade dos homens foi criada pelo amor de si até o desprezo de Deus. Isso é verdade na vida dos santos. Santos foram aqueles que amaram tanto a Deus, que se sacrificaram por Deus. Nós temos aqueles santos que morreram pela fé, são os mártires. E tem aqueles santos que trabalharam a vida toda, se gastaram por amor a Deus, como é o caso do santo que nós celebramos hoje, São Francisco Xavier. São Francisco Xavier era um santo espanhol, estudava uma das melhores universidades do mundo na época, Universidade de Paris, e foi convidado por Santo Inácio de Loyola a ir para as Índias, para evangelizar lá. Só o fato dele ir já era um grande ato de coragem, porque naqueles tempos, metade das pessoas que faziam viagens tão longas de barco morriam. Metade não voltava. Ele foi então para o Oriente e lá batizou centenas de milhares de pessoas. Ele era incansável na evangelização. Ele não ficou naquilo que Jesus critica aqui no Evangelho, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não põem em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. E São Francisco Xavier tinha um método de evangelizar muito curioso. Se ele chegava na casa de um grande senhor,
com esse grande senhor, ele falava da administração dos negócios, dos preços das mercadorias que iam para a Europa, de coisas que o grande senhor entendia. Aí ele ia conversar com os empregados daquela casa, conversava das coisas que interessavam aqueles empregados. Quando ele ia conversar com os pescadores, ele falava das coisas dos pescadores. Ele cumpriu na vida dele aquilo que São Paulo diz em uma das suas cartas: fiz-me tudo a todos para salvar a maior parte. Esse é o amor de Deus, que Deus quer ver em nós, um amor que nos leva a fazer, a colocar em prática. Isso serve de reflexão a todos nós que estamos nos preparando para celebrar a grande solenidade de Nossa Senhora Imaculada, no dia 8. E também a toda a igreja que se prepara para celebrar o Natal. Eu tenho certeza que todas as paróquias, todas as comunidades, quando se preparam para fazer uma festa do padroeiro, procuram fazer tudo da melhor forma. Procuram organizar tudo para que não falte nada, não fique nada fora do lugar. Procuram fazer com que a igreja, na medida do possível, fique enfeitada, embora no tempo do advento é mais difícil, né? Porque tem que ser uma coisa bem sóbria. Procuram que seja divulgado nas redes sociais, nos meios de comunicação. E eu tenho certeza que sempre aqui em Raposos vocês fizeram isso muito bem. Eu conheço várias pessoas que já fizeram pastoral aqui e também conheço agora o padre Fernando Lima, que aqui está. Então isso é muito bom. Mas que esse evangelho sirva de exame de consciência para nós. Que todo esse trabalho que todos nós fazemos, que vocês estão fazendo com tanto amor, não seja como aquelas pessoas que só dizem Senhor, Senhor, mas não põem em prática aquilo que é celebrado. O que mais vai agradar a Nossa Senhora, além da boa vontade do trabalho de vocês, é a mudança de vida, é a conversão. Tudo mais nos ajuda, nos aponta para esse caminho. A nossa vida tem que ser como a casa construída sobre a rocha, sobre a palavra firme de Deus, sobre a fé, que a gente coloca em prática, ajudando o nosso próximo e ajudando a igreja. Mas muitos pensam, ou poderiam pensar, que quando a gente faz as coisas de Deus, quando a gente coloca em prática a palavra de Deus, quando a gente vive a nossa fé, que pronto, Deus abençoa e não tem problema nenhum na nossa vida. Mas no Evangelho, Jesus não diz que a casa construída sobre a rocha não sofre. Pelo contrário, ele diz que a casa construída sobre a rocha, vem a enchente, vem o vento, só que a casa não cai. Mas na nossa vida nós podemos esperar que o vento venha contra nós, que as águas, que a chuva, que a enchente venha contra nós. A nossa certeza é que se a nossa fé for verdadeira, não for apenas da boca para fora, Deus estará conosco e a nossa casa não vai cair. Meus amados irmãos e irmãs, termino essa reflexão com uma pequena história sobre São Francisco Xavier. Ele era um homem muito santo, muito humilde e fazia muitos milagres. Deus fazia muitos milagres através dele. E lá na Índia, alguns sacerdotes pagãos, vendo as maravilhas que Deus realizava por meio dele, chegaram para ele num cantinho, né, e disseram assim: escuta, ensina para nós como é que você faz essas coisas, que a gente promete que não vai contar para ninguém. E aí São Francisco Xavier achou graça daquilo, né? Falou: não, eu ensino com todo prazer sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Agora, Jesus falou que essas coisas que a gente aprende, a gente tem que ensinar para todo mundo. E aqueles sacerdotes pagãos não acreditaram, falaram: não é possível. Não é possível que uma coisa tão importante, tão poderosa, seja ensinada para todo mundo. Porque eles estavam acostumados que era uma coisa secreta. Só alguns poucos que poderiam saber. Meus irmãos e minhas irmãs,
São Francisco Xavier é padroeiro das missões. Talvez nós não tenhamos a vocação para ir lá para a Índia, lá para a África, lá para a China, para poder levar o Evangelho. Mas nada impede que a gente ensine esses segredos, essas maravilhas de Deus, aonde a gente vive, aonde a gente mora. Levem como tarefa, poderíamos dizer, né? Da missa de hoje, convidar as pessoas que moram próximas a você, seus colegas de trabalho, seus colegas de estudo, seus amigos, para participar da comunidade, participar da igreja, para acompanhar a novena, para fazer a novena de Natal, para rezar. Todos nós podemos ser missionários em alguma medida. Se a gente fizer isso, e não apenas amar a Deus só com palavras, dizendo Senhor, Senhor, então nossa casa estará construída sobre a rocha, e nada poderá derrubá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.